Semanas atrás eu li o livro A Metamorfose de Franz Kafka, e quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei com algumas reflexões na mente. Para quem não conhece, o livro conta a história de um homem chamado Gregor Samsa, que acorda transformado em um inseto enorme. Muitos acreditam ser uma barata, inclusive eu, e a partir do momento em que ele se transforma em um inseto, a vida dele muda completamente. Ele perde o emprego que tinha, não consegue mais prover a família financeiramente e passa a ser visto pela mesma como alguém sem valor e utilidade. Aos olhos da sociedade, Gregor se torna uma criatura nojenta e repugnante e que deve ser evitada a todo custo. O livro não é simplesmente sobre uma pessoa que se transforma em um inseto. Na verdade, essa transformação é uma metáfora sobre a condição humana. E como é uma obra aberta, é um livro que pode ter várias interpretações. Na minha perspectiva, essa transformação do Gregor é uma metáfora que simboliza 4 aspectos onde o ser humano é tratado como alguém descartável na sociedade. A primeira delas é sobre transtornos mentais. Lendo a história, dá a entender que Gregor era uma pessoa normal e saudável, mas que por algum motivo ele acaba desenvolvendo algum tipo de transtorno mental, como depressão ou ansiedade. E pelo fato de estar doente, ele se torna alguém improdutivo, até porque a depressão o impede de ter uma vida normal. A situação dele é tão crítica que ele não consegue fazer praticamente mais nada. Ele não consegue mais cumprir seus deveres sociais, e o que mais pesa para ele é o fato de não conseguir mais trabalhar. E como ele não consegue mais trazer o sustento para casa, ele é visto como alguém sem valor e utilidade. Infelizmente, na sociedade que vivemos, as pessoas têm um certo preconceito com aqueles que sofrem de algum tipo de transtorno mental, principalmente aqui no Brasil. É bem comum ouvir da boca de pessoas ignorantes que ansiedade, depressão e outros transtornos mentais é frescura e que só gente fraca tem isso. E por causa disso, muitas pessoas que sofrem com esses transtornos acabam sendo incompreendidas, fazendo com que elas procurem se isolar cada vez mais como uma forma de evitar certos constrangimentos. Porque a pessoa pensa, certo, já que a sociedade me julga por eu ser assim, eu vou me isolar, porque é vergonhoso eu ser assim. A pessoa sente uma certa culpa por estar nesse estado. A segunda é sobre o sistema capitalista. Enquanto Gregor ainda estava em sua forma humana, ou seja, enquanto ele ainda era normal e saudável, ele era visto como alguém produtivo. Mas a partir do momento em que ele se transforma em um inseto, ele passa a ser visto como alguém improdutivo, fraco e descartável. Um bom exemplo disso é quando uma pessoa se dedica 20, 30 ou mais anos trabalhando em uma empresa. Aquela pessoa que se doa pela empresa com unhas e dentes, que sempre veste a camisa. Enquanto a pessoa estiver gerando lucros, ela é considerada extremamente útil. Mas, caso algo ruim aconteça com essa pessoa, fazendo com que ela não seja mais vista como alguém útil e produtiva, infelizmente, ela corre o grande risco de ser descartada e substituída como se fosse nada. A terceira é sobre relações humanas baseadas em interesses. Enquanto Gregor era o responsável pelo sustento da família, ele era considerado alguém importante e digno de respeito. Mas após a sua transformação, passa a ser tratado como se fosse um indigente. Como você pode perceber, ele não era admirado e respeitado por quem era, mas sim pelo que podia proporcionar e oferecer. Isso me faz pensar nos relacionamentos amorosos líquidos e nas amizades falsas, que são construídos e moldados à base do interesse. Funciona mais ou menos assim: enquanto essa pessoa consegue me dar tudo o que eu quero, ela serve. Mas, no momento em que não consegue mais, eu descarto como se fosse nada. A quarta e a última é sobre identidade e aceitação. Quando Gregor percebe que a sua transformação causa incômodo para as pessoas, ele sente na pele como é ser rejeitado, até porque ele não se encaixa mais nos padrões pré-estabelecidos da sociedade. Infelizmente, aqueles que não se encaixam dentro dos padrões considerados normais pela sociedade enfrentam rejeição e preconceito. Isso pode se aplicar a questões de saúde mental, neurodiversidade, deficiências físicas, crenças, identidade de gênero e orientação sexual. Em resumo, a obra de Kafka nos faz refletir sobre a vulnerabilidade humana. Se você não se encaixa em uma sociedade onde o que mais vale é a produtividade, normalidade e a conformidade, infelizmente, você vai se sentir deslocado ou inadequado. E o pior, você corre o grande risco de ser descartado e rejeitado.